Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos analisar o Bitcoin com detalhe. Vou mostrar-te a situação atual do mercado, os níveis chaves no gráfico, cenários possíveis para as próximas semanas. Vamos utilizar uma ferramenta que é bastante útil, que é as ondas de Elliott, nomeadamente esta que vocês estão aqui a ver. Porque é que eu coloquei precisamente neste nível, o ponto A, o ponto B e o ponto C, algo que nós já vimos pelo passado aqui em 2021, que seguiu à risca aquilo que foi precisamente colocado e portanto vamos procurar ver aquilo que o mercado vai fazer nos próximos dias, nas próximas semanas e procurar adivinhar os próximos passos. Se és novo aqui, se gostas deste tipo de análise e de explicações com calma, aproveita para subscrever e ativar o sino das notificações. Aproveito igualmente para agradecer toda a nossa comunidade portuguesa e brasileira que acompanham os nossos vídeos, que têm deixado comentários. Vocês são geniais, podem continuar, isso ajuda imenso o nosso canal. Vamos agora iniciar a nossa análise. Atualmente o Bitcoin está a ser negociado em torno dos 86.425 dólares. Aquilo que nós verificamos é que há um grande suporte entre os 82 e 83.500 euros. Esta zona foi testada várias vezes nos últimos dias, nomeadamente no último fim de semana. Se o Bitcoin se mantiver acima daqui para a frente, é um sinal de que poderemos estar numa fase de acumulação e provavelmente de lateralização. A verdade é que conseguimos aguentar este suporte, mas temos um nível de resistência que está aqui precisamente em torno dos 88 mil dólares. Já é uma forte resistência. Se eventualmente o Bitcoin conseguir ultrapassar esta resistência, terá uma outra que estará entre os 98 e 105 mil dólares. Esta será uma zona decisiva se o Bitcoin romper com volume, é muito importante dizê-lo, terá de ser com volume, abre portas para voltar para os 110, 120 mil dólares. Ainda estamos muito longe disso acontecer. Será necessário igualmente o RSI estar numa zona neutra, portanto longe de sobrecompras. E para quem ainda continua com dúvidas se nós estamos ainda numa pequena fase de correção para termos um novo impulso, o que é perfeitamente legítimo, há quem também acredita que estamos claramente a descer a pouco e pouco e que o top já foi conhecido em outubro com um patamar dos 125 mil dólares. Há que o dizer, se este é de facto o patamar dos 125 mil dólares, quem investiu no Bitcoin não se pode queixar porque de facto nós partimos de longe. Nós começamos praticamente nos 25 mil, tivemos aqui em 2023 nos 16 mil, 17 mil dólares, portanto no espaço de 2 anos, praticamente 3, tivemos um grande crescimento. E, portanto, é natural que o Bitcoin esteja a respirar, todo o setor das criptomoedas esteja a respirar. Agora, a grande questão é perceber se nós estamos numa fase temporária e, portanto, numa fase de correção para termos um novo impulso, ou antes, pelo contrário, vamos continuar esta descida e vamos seguir este plano. É preciso também ter em conta que poderá eventualmente ser apenas uma ligeira descida, como nós já conhecemos no passado. Há aqui vários indicadores que dá para os dois sentidos. Honestamente, para quem é contra, pode facilmente argumentar que não há volume, não há investimento e sem liquidez não há forma de conseguirmos subir. Há quem também argumenta que, de facto, nós, em termos semanais, isto está em diários, mas em termos semanais, rompemos o patamar dos 103 mil dólares, que é onde estava estabelecido a média móvel de 50 dos últimos 50 períodos, e passamos abaixo e registramos 2 semanas abaixo. Além disso, estamos abaixo dos 100 mil dólares. E, portanto, isso é um argumento muito forte para quem é contra. Também há outro argumento para quem acha que ainda não chegamos ao top, é que há um cenário macroeconómico, pese embora não propriamente favorável, mas é preciso também ter em conta que nos próximos dias e nas próximas semanas, não só houve o shutdown que permitiu que houvesse mais liquidez no mercado, mas houve igualmente por parte dos Estados Unidos uma decisão que será tomada precisamente no mês de dezembro, que tem a ver com as taxas de juros. Isso também poderá dar um novo impulso. E, portanto, há aqui uma grande divisão. Aquilo que eu quero aqui dizer é que nós vamos ter, para quem é a favor, tem que, sobretudo, olhar para estes patamares. Tem que olhar para a força e a capacidade de conseguir passar estas resistências, e é preciso começar já a passar algumas resistências, e se nós não conseguimos passar uma resistência, o preço
o preço do Bitcoin vai ser empurrado para baixo. Foi precisamente isso que aconteceu. Eu vou fazer um zoom para que todos possam perceber. Nós viemos aqui, caímos neste suporte, fomos procurar testar esta resistência, caímos, voltamos aqui a procurar ultrapassar esta resistência, o preço foi rejeitado e andamos aqui a testar constantemente o suporte e a resistência e a descer a pouco e pouco. E portanto, enquanto nós não conseguimos ultrapassar essa resistência, muito dificilmente vamos conseguir subir, porque não há força, não há liquidez. E portanto, os suportes estão-se a transformar de certa forma em resistência. E é preciso ter muito cuidado porque nós, quando estamos num mercado que está sistematicamente a cair, é preciso fazer uma pausa para perceber que sentido é que vai escolher o Bitcoin, se vai para cima ou se vai para baixo. Nada melhor do que uma pausa para percebermos em perspectiva o que é que vai acontecer no mercado. E agora vamos analisar estas ondas de Elliott, as chamadas ondas A, B e C. Depois do movimento impulsivo, o mercado entra normalmente numa fase corretiva. E é precisamente isso que nós estamos a ter. Essa correção divide-se, portanto, em três fases, na onda A, B e C. A onda A, portanto, é a primeira queda ou a primeira correção contra a tendência principal. A onda B, que é esta, é, é um movimento de retorno, como se o mercado tentasse recuperar a tendência anterior, mas geralmente sem força suficiente. Isso é notório, por exemplo, na falta de capital. E a onda C, finalmente, é a última perna de correção. Normalmente é mais forte e mais clara. Estas medições, portanto, a colocação do ponto A, do ponto B e do ponto C, é feita com as ondas de Fibonacci. Assim conseguimos prever melhor até onde é que o mercado pode corrigir. Portanto, vamos agora aplicar a nossa primeira onda, que é esta. Se realmente este foi o top, aquilo que eu prevejo é chegar até aqui, portanto, até ao nível dos 62 mil dólares. Nota muito importante, e vocês podem também reproduzi-lo em casa. A onda A costuma corrigir parte do movimento impulsivo anterior. Os níveis comuns são 38,2%, 50% e 61,8% de Fibonacci. Se a tendência principal ainda está forte, a onda tende a ser mais curta, normalmente em torno dos 38,2%. Mas quando estamos presentes numa correção forte, pode perfeitamente chegar aos 50% a 61,8%. Portanto, se nós realmente estivermos numa forte correção e no fim do bull run, podemos estar entre os 50% e os 61,8%. E é nesta fase que começamos a ver os primeiros sinais de mudança de comportamento de preço. Portanto, vamos buscar o nosso Fibonacci de retração. Identificamos aqui a nossa zona, que é uma das zonas praticamente de início de bull run. Vamos até ao top, que está nos 125 mil dólares, e aqui colocamos. Aquilo que eu disse no passado é que quando nós estamos apenas numa fase de correção, os níveis mais comuns estão entre os 38, que estão aqui indicados, os 38 e os 50%. Portanto, seria mais ou menos nesta zona. E é por isso que eu digo que isto é uma zona muito importante, porque veio precisamente aqui neste ponto pelo passado, em abril de 2025. E nós aqui vamos ter dois sinais, duas indicações. Se o Bitcoin conseguir aguentar esta zona, portanto, a primeira coisa é aguentar os 83 mil, mas se conseguir ficar nesta zona e conseguir ter um novo impulso, poderá significar que estamos numa fase apenas de correção ligeira para termos outro impulso, outro novo patamar, portanto, um novo patamar no Bitcoin. Antes, pelo contrário, se nós passarmos abaixo dos 50%, significará que nós estamos claramente numa fase de fim de bull run e, portanto, poderemos estar entre os 50 e os 0,68. Portanto, eu coloco aqui o meu ponto A. Agora vamos passar à colocação do ponto B. O ponto B é provavelmente a parte mais enganadora da correção. E porquê é que eu digo isto? Porque dá muitas vezes a sensação de que o mercado vai
retomar a tendência, ou seja, vai continuar a subir. E na maioria das vezes é apenas um pullback, ou seja, engana todas as pessoas. Aqui partimos deste ponto, achamos que é exatamente aquilo que fizemos nestes cenários e, antes pelo contrário, é aqui uma forte correção e todas as pessoas aqui são enganadas. E, portanto, aqui eu dou sempre dois conselhos, é tentar perceber se há volume, primeira nota, e segunda nota, para aquelas pessoas que querem sair do mercado e que querem aproveitar uma boa oportunidade, uma janela de oportunidade, é nesta subida que é preciso sair. Eu, particularmente, estou à espera desta subida. Não sei se ela vai acontecer aqui, se vai ser mais baixo, mas estou particularmente à espera desta subida. Vamos aos níveis. O mais comum numa onda B é 38,2% quando o padrão está em zigue-zague simples. Está entre 50% a 60% o mais frequente. Portanto, é termos uma subida de 50% a 61%. E em padrão mais complexo, como uma flat, que é algo que veremos também mais à frente, ou mais em vídeos mais à frente, a onda pode ir até aos 78,6% ou até mesmo 90%. Portanto, vamos agora ao nosso Fibonacci. Desta vez não é retração, vamos à extensão. Vamos clicar aqui, que é o nosso top e a nossa descida, e agora vamos outra vez para o nosso top e neste momento temos a extensão de Fibonacci. Ora bem, o que é que nós temos? Eu vou pousar isto. Nós temos, portanto, os nossos 61%, costuma ser entre 50% a 61% o mais frequente, portanto, nós podemos ligeiramente baixar e aquilo que eu prevejo, portanto, é que nós possamos ter nos próximos tempos uma descida até aos 62%, eu sei, é violento, e depois termos um novo teste desta resistência que atualmente está a ser uma forte resistência. Portanto, aquilo que eu prevejo e coincide mais ou menos com as nossas resistências e suportes é nós termos uma descida até aos 63, 62 mil dólares e depois o preço passar para os 86, 87 mil dólares. Agora vamos colocar a onda C, portanto a última onda que costuma ser uma extensão de onda A, ou seja, aqui não falamos de retração, mas sim de projeções de Fibonacci. Os níveis mais típicos são de 100% da onda A, portanto o padrão mais comum, onde a onda C tem o mesmo tamanho que a onda A, 161% quando o mercado está mais agressivo ou quando a onda B foi muito profunda e ocasionalmente pode chegar até aos 200%, mas especialmente em correções já estão extremamente fortes. Portanto, aqui aquilo que nós vamos fazer é vamos novamente à nossa Fibonacci. Portanto, retração, ponto de partida é o ponto de base, o A, o top está, portanto, num ponto B, e aqui temos 1,61, que é aquilo que representa 161,8 quando o mercado está mais agressivo ou quando a onda B foi muito, muito profunda. É aquilo que eu acho que poderá acontecer com o Bitcoin. Também poderemos ter 100%, que é quando o padrão mais comum, quando a onda C tem o mesmo tamanho que a onda A. Portanto, aí teríamos mais ou menos um traçado a parar aqui nos 100%, portanto, em torno dos 63 mil dólares. Não acredito, acho que sinceramente vamos até ao 1,61, que é o mais provável. Portanto, termos um Bitcoin nos 47 mil dólares nos próximos 8 meses. E digo 8 meses, isto tudo pode acontecer em 8 meses, tal como aconteceu pelo passado, em 2021, quando nós tivemos um Bitcoin que teve nos 67 mil dólares no período 8 de novembro, portanto estamos mais ou menos nessa fase, e que no dia 20 de janeiro de 2022, passado um mês, 2 meses, teve uma forte descida, depois passou para o B em abril de 2022 e depois parou no C a ter aqui um padrão típico de uma correção e depois o início de um bull run, e aqui acho que é aquilo que vai acontecer num período de 8 meses, não sei em termos temporais, mas prevejo que seja no espaço de 8 meses. Aproveito igualmente para dizer que
do ponto A para o B poderá ser algo que nós já partilhamos no nosso canal de Twitter. Aproveito para promover o nosso Twitter. Para quem quer ter mais informações no cotidiano, pode vir aqui, que segundo esta página, Colintal Crypto, indica que nós poderíamos estar eventualmente nesta fase. Portanto, temos aqui esta primeira descida, A, B, C, algo que é violenta. E do A para o B é aquela fase que eu disse mais para trás, que poderá ser uma fase em que as pessoas acham que nós vamos ter novamente um mercado a partir novamente para norte e afinal são todos enganados e vamos outra vez para baixo. Vamos muito rapidamente olhar para a Ethereum antes de fecharmos por hoje. Olhando para o gráfico da Ethereum, aquilo que nós podemos verificar é que neste momento está a ser vendido em torno dos 2.933 dólares e é curioso porque nós estamos precisamente aqui num suporte muito, muito importante. Nós estamos precisamente aqui onde por diversas vezes já foi uma resistência e já foi um suporte, e aquilo que eu acho que é muito interessante é o facto de nós estarmos a ter uma luta entre compradores e vendedores nesta zona, e é interessante porque caso tenhamos uma, digamos, uma vitória dos compradores, poderemos eventualmente ter aqui um impulso e isso significará que o Ethereum poderá ter aqui um novo recorde em termos de preço. Se eventualmente os compradores não tiverem a capacidade de conseguir fazer com que o preço suba, nós infelizmente vamos ter aqui outros patamares. O primeiro está em torno dos 2.400 dólares, onde muitas vezes já tivemos aqui duas batalhas muito interessantes, três, quatro pelo passado, e se realmente não conseguimos aguentar este suporte, temos outros suportes, nomeadamente um nos 2.200 dólares e mais para baixo. Nunca mais de relembrar que já foi feito pelo passado, num vídeo anterior, igualmente também com Fibonacci, portanto, quer Fibonacci, quer os outros instrumentos, nomeadamente Elliott, são extremamente importantes para percebermos onde é que nós poderemos caminhar nos próximos dias e onde é que nós já caminhamos pelo passado. E, portanto, eu recomendo sempre de olharem para esse tipo de vídeos, não obrigatoriamente o nosso, mas também olhar para outros eventualmente e ver que instrumentos é que podem utilizar. O mais importante é estarem bem informados e em casa poderem usar as próprias técnicas, porque na ausência de vídeos podemos sempre aplicar alguns instrumentos que são extremamente importantes. Por tudo é hoje. Se gostam deste tipo de conteúdo, podem subscrever a nossa página, colocar um like e já agora aproveito para também promover novamente a nossa página Twitter. Podem seguir o nosso Twitter, onde eu procuro colocar muitas informações que são pertinentes, nomeadamente sobre criptomoedas, claro, mas também sobre aquilo que acontece na economia americana e na economia portuguesa e brasileira e por aí fora. É tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.